Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso último episódio da série Filhos, Férias e Jesus. Nós estamos aqui com a Alessandra Branco. Seja muito bem-vinda, Alê. Obrigada. Tudo bem? Tudo certo? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, né? Uma gotinha daquilo que eu sou. A gente que agradece a sua presença aqui. Começa falando pra gente, Lê, da sua vida, como você se converteu, como é que foi seu encontro com Jesus. Eu me converti aos 12 anos de idade, porém, desde a minha infância eu já conhecia a palavra do Senhor, porque minha mãe trabalhava muito e eu ficava com a minha tia, e ela me levava às escolas bíblicas dominical da igreja Assembleia de Deus Missões. E ali é onde o Senhor plantou uma semente em mim. Quando eu cheguei aos 12 anos, eu já tinha uma bagagem, já sabia quem era Jesus, já sabia o que era igreja, já sabia o que era o Evangelho. E já sabia o princípio da palavra, né? Mas eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um alicerce. E com 12 anos de idade, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Foi quando eu me batizei nas águas com 12 anos de idade para 13. Faltava um mês para eu fazer 13 anos. E desde então eu nunca mais saí. Me batizei no Evangelho Quadrangular. Depois eu fiquei na Wesleyana. E depois eu vim para a comunidade. E estou até hoje. Então, eu estou na Comunidade Vida Cristã desde o início. Desde o primeiro culto da Igreja Comunidade Vida Cristã, eu estou lá. Que legal, foi uma das fundadoras ali junto com o pessoal. A gente brinca, a gente é dinossauro, né? Eu sou um dos dinossauros da igreja. Junto com o pastor Adriel, pastora... Eu conheci o pastor Adriel depois. Na verdade, na época, era o pastor o Cacau, né? Que foi os nossos tutores na época. O pastor Cacau, o pastor Antero. Aí o pastor Edgar, eles que eram que andavam com o pastor na época. Na época era o pastor Valdemir, acho que quem assistiu os primeiros episódios, o pastor Flávio, a pastora Renata contou como que foi, né, fundada a Igreja Comunidade Vida Cristã em Campos do Jordão. E eu participei de tudo isso, até hoje. Ai, que legal. Tá? Nossa, que bacana essa história. E para deixar bem claro para todos sobre a fundação da igreja, que foi o nosso primeiro episódio, o pastor Flávio, ele contou muito sobre e falou a respeito de vocês para a gente nos bastidores. Falou de você, falou do Felipe. Então, a nossa escolha para trazer vocês é para dar continuidade, para ter uma sequência a respeito disso. E é uma honra ter você aqui nesse cast de Vida Cristã, tá? Para você compartilhar um pouco das histórias, para você contar como que foi a sua conversão e como que impacta Cristo na sua vida e dos seus filhos também, porque como você falou, você conheceu os caminhos com 12 anos, era uma criança. Sim. Né? Então, basicamente é isso que a gente quer passar para todos os que estão nos assistindo, como que é lidar com criança, férias e Jesus. Sim, e eu quero ressaltar aqui que quando eu fui para Jesus, a minha família não ia comigo, eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhum apoio natural ali comigo. Então eu permaneci, porque realmente com 12 anos, até na semana que eu ia me batizar, eu tive um encontro com o Espírito Santo, fui batizada, falei em línguas na primeira semana, antes do batismo nas águas, porque o Senhor já tinha um propósito sobre a minha vida. E eu permaneci por conta desse propósito, porque a minha família não foi comigo. Todos da minha família conhecem a Jesus, mas não estão nos caminhos. A minha mãe vai esporadicamente, mas ninguém permaneceu comigo. Eu fui, louvado seja Deus, não pelas minhas forças, mas porque o Espírito Santo me conduziu até aqui, para eu edificar vidas. Eu creio que o plano de Deus para minha vida, que o plano de salvação de Deus para minha vida foi para edificar outras vidas. Foi para habilitar pessoas a prevalecer, permanecer, independente do que aconteça, permaneçam na presença do Senhor. Nossa, que bacana esse testemunho, viu? E conta pra gente um pouquinho mais da sua família agora. A sua família, maridos, filhos, idades. Minha família hoje, para mim, é a mão de Deus, o cuidar de Deus para minha vida. Eu e o Flávio, nós não tínhamos condições de gerar, né? Nós tivemos um problema com infertilidade no começo do casamento. Ficamos 5 anos sem filhos. O Samuel, o Vinícius, a Flávia, eles são frutos de um milagre da mão do Senhor mesmo. Eu fiz todos os tratamentos, comigo não houve nenhum problema de fertilidade, mas com o Flávio houve um problema muito sério de infertilidade. Ele não poderia gerar, não poderia engravidar.
Eu, né, na época. E clamando ao Senhor, clamando. Eu buscava todas as noites de madrugada pelo Senhor, como aquele testemunho de Ana, né? Eu fiz exatamente aquilo ali. Eu buscava o Senhor e nada acontecia. Isso foi durante 5 anos. Engravidei com 1 ano e pouquinho de casado, mas eu tive um aborto espontâneo. Dali eu sabia que tinha um fio de esperança. Porque se o Senhor fez com 1 ano e pouquinho de casamento, né? O Senhor ia fazer com 10, com 20, com 30 anos de casamento, o Senhor ia fazer. Eu tinha certeza, mas a esperança, né? A espera, às vezes, tenta matar a esperança. E eu ia buscando e nada acontecia. Quando fez 5 anos de casado, eu ouvi uma pregação do pastor Flávio. Gente, se atenta, pregação de oferta. Porque o Senhor falou comigo que eu ia ser mãe numa pregação de oferta. Ali Jesus falou comigo. Falou intimamente comigo. Se me emocionar. Fique à vontade, viu? O Senhor falou comigo através do pastor Flávio. E ele estava ali pregando sobre Ana. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu tô cansada das pessoas virem profetizar na minha vida. Daqui a 1 ano você vai ser mãe. Daqui a 1 ano você vai ter filhos. Toda vez que tinha Dia das Mães na igreja, eu falava assim, Deus, vai vir um. Eu fugia do culto do Dia das Mães. Vai vir um profetizar na minha vida. Sabe quando você está cansado já de tanta profecia e nada acontece? Aí Deus falou comigo com voz audível nesse dia. Você vai engravidar. Eu falei, Senhor, vai engravidar. E igualzinho a história de Ana. O Samuel era para se chamar Vinícius. Aí o Senhor mudou na hora. Ele falou para mim, não, você vai ter um filho, homem, e se chamar Samuel. E você contar para todas as nações que eu fiz na sua vida. Passou-se 2 meses, eu estava grávida do Samuel. Que bênção. Nossa. E quando fez 2 para 3 meses de gravidez, eu não sabia como que era o sexo ainda. Eu tinha convicção, porque o Senhor tinha falado comigo. Mas as pessoas ao meu redor não tinham convicção ainda. E um dia a negrinha chegou com 2 mantinhas para mim. E falou assim, Lê, qual que você quer? Uma rosa e uma azul. Aí eu falei para ela, me dá azul, porque meu filho é um homem. Eu não sabia se era um homem, eu não sabia. Eu não tinha feito ultrassom, ninguém tinha falado. O único que tinha falado comigo era Deus, mas eu tinha tanta convicção daquilo que eu falei para ela, eu quero a mantinha azul. Passou-se 4 meses e meio para 5, eu descobri que era um homem. Olha eu lembro só. até hoje o dia que foi. A gente estava ministrando nós estávamos fazendo uma cantata de Natal na igreja. E eram as pessoas mais idosas que estavam junto, cantando. Às vezes era um coral. E ali eu cheguei contando para todo mundo que eu estava grávida de um menino. E que ele ia se chamar Samuel. Aí depois passou-se a gravidez do Samuel. Eu sempre tive uma gravidez muito conturbada. Deus sempre me provou nessa área, sabe? E eu acredito que Deus só prova a gente numa área difícil para você ministrar para outras pessoas numa área, nessa mesma área, né? Nessa mesma área, para curar outras pessoas. E eu tive uma gravidez no começo difícil, sempre tive risco de aborto, sempre tomei remédio para segurar. E era uma insegurança, um medo de perder. E assim, a gravidez toda de todos eles eu tive. Mas a minha fé não perdia, porque eu sabia o que Deus ia fazer, porque Deus tinha falado comigo. Acho que foi uma das poucas vezes que eu ouvi Deus falar audivelmente comigo. E eu quero dizer para vocês, acreditem, que se que Deus tiver que falar com você, no seu ouvido, Ele vai falar. Amém. Ele vai falar assim como Ele falou comigo. E aí veio Samuel. Depois de 2 anos e meio, a gente decidiu por ter outro filho. Eu tive o Bernardo, que foi uma gravidez que eu carreguei 9 meses. Nossa. E por uma imprudência médica, eu perdi ele. E lógico, tem toda a vontade de Deus também, que prevalece em todas as coisas, né? Ele não era meu, ele era do Senhor. E ele morreu com 39 semanas e 7 dias. Faltava um dia para ele nascer. Não, 6 dias. Faltava um dia para ele nascer. Nossa. E assim, aí depois passou-se 1 ano para eu engravidar do Vinícius, porque eu tinha muito medo de engravidar. Aí Deus, mais uma vez, falou através de um profeta que ele estava me curando, que eu precisava ter outro filho, para curar toda aquela dor e o medo de ter outro, né?
Bloqueio, né? E o bloqueio. Eu lembro que nenhuma ultrassom do Vinícius eu fazia sozinha, porque eu tinha medo de chegar lá e a ultrassom estar cinza, igual estava do Bernardo, e eu estar sozinha. Então, todas as vezes que eu tinha que ir o Flávio ou tinha que ir alguém da família junto, porque eu morria de medo. Aí, igual a gente fala, mas crente tem medo? Crente tem medo, sim. Você confia no Senhor, mas crente teme, né? Crente tem medo, mas você vai com medo mesmo. E eu fui com medo mesmo. Graças a Deus, o Vinícius teve uma gravidez boa até o final, foi uma bênção. E veio o Vinícius. Louvado seja Deus. Quanto tempo de diferença? 4 anos? 4 anos e meio. 4 anos e a meio. primeira gravidez você tinha quantos anos, né? A primeira, do Samuel? 26 anos. 26 anos. Eu me casei com 21 anos. E desde então eu tomava remédio. E eu não queria de início filho. Aí eu falava assim, não, eu quero porque quero. E quero. Tá vendo que os planos a gente faz plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. E quero, e falei assim, então tá bom. Aí eu falei assim, e eu ainda tomava alguns dias escondido o remédio dele. Eu falei assim, muito agora, muito cedo, 2 meses de casado. Ele foi e jogou meus remédios tudo fora. Eu falei assim, aí eu tô sendo teimosa, né? Aí parei de tomar, mas isso ficou 5 anos para eu ter o Samuel. Então, o Samuel, ele não pode nunca reclamar que não foi amado, que não foi desejado. Tanto o Samuel quanto o Vinícius, quanto a Flávia. A Flávia veio um pouco no susto, mas ela foi amada desde o início. Eu vejo meus filhos assim, sabe aquela passagem que fala, quando o Senhor trouxe de volta o povo de Sião, eu ficava como os que sonham. Eu fico assim todos os dias. Meu filho pode ter 50 anos, mas eu vou olhar para ele e falar assim, eu estava como os que sonham. E hoje eu vejo meu sonho realizado. Porque o maior sonho meu e do Flávio era ser mãe e pai. O maior sonho. E Deus, ele colocou as mãos dele poderosa. E nos abençoou com os 3. Aí, depois de 9 anos e pouquinho, eu tive a Flávia. O Flávio ainda tentou fazer uma cirurgia da vasectomia para não ter mais filho depois da gravidez do Vinícius. Então, eu falo para vocês, a minha vida está na mão de Deus nessas questões, né? E ele não conseguiu fazer, não deu certo. Aí depois de 9 anos veio a Flávia. E tá aí, 1 ano e 10 meses. Também tive muita complicação na gravidez dela por conta da idade, né? Que eu engravidei dela com 40 anos. No comecinho eu achei que eu tinha perdido ela. E cheguei no PS, eu olhei pro Flávio e falei assim, eu acho que eu perdi o neném. Ele falou assim, você é louca? Não acredito. De novo, eu falei assim, eu acho. Mas cheguei lá para fazer todos os procedimentos. Eu tava com muito sangramento e o coração dela tava intacto. Intacto. Batendo com batimento cardíaco, tudo certinho. E tá aí. Ela tem quantos anos? 1 ano e 10 meses. Nossa, que bênção. E a minha vida nessa questão de filhos foi assim. E eu não tenho como fugir, né, de ensinar meus filhos diante da palavra de Deus. O maior compromisso meu e do Flávio é instruir os meninos e a Flávia na palavra do Senhor. Porque se o Senhor deu, ele confiou, né? É verdade. Quando o Senhor dá uma herança nas suas mãos, é porque ele confiou em você. E como ele confiou em mim para cuidar deles, eu deixo um legado para eles todos os dias. Que eles amem ao Senhor acima de todas as coisas. Porque foi o Senhor que deu eles para mim. É verdade. Eu não tinha capacidade. Eu e Flávio não tínhamos capacidade nenhuma de ter os 3. E o Senhor nos deu 4 filhos. Que bênção. Para provar que Ele é Deus, que Ele não muda. E que se tiver alguém assim com problema de fertilidade, se tiver alguém que não consegue, não tá vendo saída, não tá vendo esperança, né? Porque a espera mata mesmo a esperança, porque comigo por um período foi assim. Tenha esperança. Olha para minha vida. Eu tinha 0% de chance de ser mãe. E o Senhor fez no 0. No 0% Ele fez. 0 para nós e 100 para Ele, né? Ele sempre nos supre naquilo que a gente pensa que não existe possibilidade. E isso é bacana a gente passar para todos os que nos assistem, porque existem pessoas, até no nosso meio, que desacreditam ainda do poder de Deus, né? Desacreditam daquilo que Ele pode fazer, acha que Deus não faz, não realiza, e faz, né? Ele faz muito além do que a gente possa imaginar. E em relação aos seus filhos, é interessante saber que você, desde criança, nos caminhos do Senhor,
interessante a gente saber que vocês dois, você como mãe, o Flávio como pai, tem essa certa, não obrigação, mas esse objetivo de colocá-los sempre no caminho e Deus sempre em primeiro lugar no plano da vida deles. Mas conta para mim pra gente um pouco sobre a dificuldade do mundo para as crianças, porque a gente sabe que o mundo ele é muito perigoso, ainda mais para as crianças que têm a vida no altar, que tem uma família edificada no altar, e todas as propostas, as situações aparecem. E como que a gente lida com isso? Ainda mais você, tendo 3 filhos com idades diferentes. Cada um com sua personalidade. É para eu ter experiência e bagagem pro resto da vida. Porque eu tenho um de 15, um de 11, que tá chegando na pré-adolescência, um já tá na adolescente e uma bebê, né? Eu digo para vocês que o mundo ele é invasivo na vida do cristão, não crente, né? Como diz o pastor Flávio, a pregação dele, crente, um monte de gente pode ser, mas cristão, aquele que leva princípios, aquele que vive a palavra libertadora, a palavra do Senhor que liberta. É verdade. Essa precisa estar dentro da nossa casa. A palavra que liberta, não é porque o Samuel nasceu um baterista lindo, né, que ele é cristão. Não é porque o Vinícius nasceu num berço evangélico que ele é cristão. Eles precisam ter o encontro deles com o Senhor. Eles precisam, assim como eu tive o encontro com o Senhor com 12 anos de idade. Sim. Se eu não tivesse tido esse encontro, talvez eu não estaria aqui. E eu acredito, eu oro ao Senhor que meus filhos tenham esse encontro com o Espírito Santo. Tenham uma experiência tremenda com o Espírito Santo, que eles não consigam ficar longe dessa presença. Assim, eles vão viver o Evangelho verdadeiro. Assim, o mundo não se infiltra na vida deles, porque o mundo é invasivo. O mundo ele vai entrando sutilmente dentro da sua casa. E para você que não tem filho ainda, ou que tenha filho, tenha um bom relacionamento com seu filho. Os meus filhos, o Vinícius nem tanto, mas o Samuel é muito tímido. Eu preciso tirar coisa dele. Às vezes eu preciso sentar com ele, filho, vem aqui, vamos conversar, você precisa se abrir comigo. E aí, como que tá? E daí? O que você anda vendo na internet? O que você anda vendo? Outro dia eu tive uma discussão com ele por conta da música secular. Porque, querendo ou não, tem um grupinho de escola que às vezes escutam agora a moda é trap? É trap. Aí eu falei pra ele, mãe, mas não fala nada. Eu falei, fala. Ah, mas eu tô escutando trap cristão. Tudo bem. Se é cristão, tudo bem. Mas você é o ministro do altar, você tem que fazer a separação do santo e do profano. Talvez para muita gente, né? Que cabeça fechada, que cafona. Eu não aceito. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus, né? O santo e o profano não andam juntos. A mesma boca que louva o Senhor está ouvindo música do mundo. É que às vezes a gente brinca, quando eu era solteira, ou quando eu era nova, eu ouvia aquilo lá, não sei o que. Aí eles acham que pode ouvir. E não pode ouvir, precisa ter uma santidade, precisa ter uma vida de santidade. Sim. Senão, o mundo vai invadindo a sua vida, vai invadindo a sua casa. Aos poucos, né? Vai entrando, ele não vai entrando assim de uma vez, não. Ele, um trapzinho, tô escutando aqui. Música, nada a ver. Ou uma coisinha no TikTok, eu tô vendo. Gente, não. Esse posicionamento. A nossa luta, né? Porque ser mãe de adolescente não é fácil. Não é fácil. Eu falo que eu prefiro lidar com a Flavinha de 1 ano e 10 meses, que às vezes não dorme à noite, que você tem que passar a noite em claro, do que lidar com um adolescente. Mas eu creio que vai chegar o momento dos dois, da Flávia também, que eles terão um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus. Sim. Aquele encontro que queima seu coração, que você não saia da presença, que você não tem prazer no mundo. As coisas do mundo não te atraem mais. E eu creio que vai ser assim. O que eu deixo para as mães, para os pais, tenham intimidade com seus filhos, orem pelos seus filhos. Agora na igreja está tendo uma campanha nas quartas-feiras, participem. Os nossos filhos precisam ser cobertos de oração, nós somos esse papel é nosso. É do pai e da mãe de cobrir os filhos de oração. Não é do pastor, não é do intercessor, não é meu papel de colocar a mão sobre a cabeça dos meus filhos e profetizar que eles não vão se envolver com o mundo. O mundo não pode ser a mistura da nossa casa.
né? Precisa, eu até brinco com o Samuel tem que ter uma separação entre mundo e evangelho, senão nada que a gente vive vai compensar. Eles estão vivendo à toa, eles estão vivendo em vão, né? A gente precisa ter essa diferença. E é o que eu prego para eles. Precisa amar a Deus sobre todas as coisas e não deixar o mundo invadir. E um bom relacionamento, É verdade. o filho te conhecendo e você conhecendo o filho, levará ele a... Minha mãe costumava nos corrigir só no olhar. Minha mãe também. Só no olhar. Eu faço isso com os meus. acho Eu tava que isso contando pra irmã na hora que eu tava vindo que meus filhos, eles nunca deram trabalho na igreja. Na época eu era do louvor e eles eram pequenininhos, e eles ficavam ali na frente porque não tinha quem cuidasse. Eu e o Flávio no louvor e eu só olhava pros dois. Aí um cutucava o outro. A mãe tá olhando. Ali parava, entendeu? A mãe tá olhando. Ali nunca tive problema. Meu filho saiu do lugar, correu na igreja. Subiu no púlpito. Não, nunca tive. Porque só no olhar eu já cutucava um outro. E eu dava um legado pro Samuel. Samuel, você vai cuidar do Vini? Eu vou subir pro Vini, você vai cuidar do Vini. Aí ele cuidava, ele levava o Vini no banheiro e às vezes não conseguia ajudar o Vini no banheiro, chamava alguém para ajudar. Então, assim, eu sempre tive uma boa comunhão com meus filhos. Isso eu não tenho que reclamar. Eles não são perfeitos, eu não sou perfeita, mas a gente tem uma boa comunhão, um bom relacionamento. Eu acho que o que é primordial na vida do casal e dos filhos é o relacionamento com os filhos, né? A gente falou muito aqui de criação de vínculos, né? Ter uma cumplicidade, isso é relacionamento. Né? Quando você tem mais relacionamento, você gera essa cumplicidade, você gera esse vínculo afetivo, paternal, maternal, e faz com que eles não olhem para o mundo. Né? Todos os convidados que passaram aqui falaram a respeito disso. Que o relacionamento é muito importante, né? Os princípios são muito importantes, essa questão de olhar, é engraçado a gente falar, mas é princípio. Tudo é princípio, porque se eles vão fazer algo que desagrada a você, automaticamente eles estão desagradando a Deus. Isso. Né? Então, isso é importante para todos, ter esse entendimento e fazer o papel do cristão real, que é fazer o quê? Fazer com que a gente seja imitador de Cristo. E Cristo fez o quê? Ele fez com que todos nós fôssemos salvos através do sacrifício dele. Então, se você porventura está lá no altar fazendo aquilo que é para Deus, eles têm que estar de acordo, obedecendo, né, se comportando. E isso é bacana você ter falado. Eles se comportam. Eu sempre preguei para eles, né, que a igreja, no púlpito mesmo, Samuel subiu só quando ele foi tocar. Ele não subia, ou às vezes que queria falar com a gente no púlpito, ele pedia autorização. Posso subir, mãe? Pode, vem aqui. E era da beirinha ali. Não é questão de, nossa, religiosidade. Não, é reverência na casa do Senhor. É verdade. Precisa ter reverência na casa do Senhor. E eles vão levar isso para os filhos deles, a geração vai aumentar, né? E que não mude isso, que é bom, né? É a ordem e decência, né? Sim. É a ordem e decência. E eu tenho tentado levar eles a serem melhor cada dia. Eu vi que você já falou por 2 vezes sobre o Samuel, sobre ele ser baterista. Conta um pouquinho da história, como ele se tornou, como que foi. Eu falo babando, né? Porque mãe, coruja igual eu falo babando. E antes de você falar, porque senão eles vão falar, as pessoas que vão assistir vão falar, ele tá puxando sardinha, né? Mas eu vou falar antes de você falar do Samuel, tá? Quando eu vi o seu filho tocar pela primeira vez, eu senti tremendamente o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E eu senti tanto que teve uma vez que, se eu não me engano, foi numa vigília, ele estava tocando e eu fui na frente da bateria e fiquei orando assim para ele, e na hora a oração parece que retornou para mim, de tão unção esse menino tem. Né? De tão assim, a gente sente, quando ele toca a bateria, a gente sente o Espírito Santo fluindo através da vida dele. Né? Então, agora você pode contar. Eu estava contando aqui um pouquinho antes para vocês, né? E assim, para mim é um orgulho, porque falar do meu Deus, o que o Deus fez para mim, eu não tinha capacidade nem de ser mãe de Samuel, porque ele é maravilhoso, ele é um filho maravilhoso, foi um presente de Deus, assim como os outros também, mas falando especificamente do Samuel. Quando eu estava grávida dele,
o Flávio profetizava e falava, meu filho vai ser um baterista. Eu falava, meu Deus, mas baterista, podia ser um pregador, missionário, né? Ai, vai pregar para as nações. Mas ele tinha tanta convicção que o filho dele ia ser baterista, que toda vez ele falava, meu filho vai ser um baterista e vai ser um dos melhores. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Mas o pai, né, tá profetizando e eu recebo. E quando Samuel nasceu, passou-se 3 anos, ele tinha 3 anos, o Flávio comprou uma bateriazinha para ele. Arrumou um rolo com os vizinhos primeiro, né? Porque nós moramos no apartamento. Nossa. E no apartamento não podia. Na época a gente não tinha a bateria eletrônica, e arrumou aquelas baterias de criança. E a primeira vez que o Samuel viu a bateria, ele ficou louco. Nossa. Aí ele pegou a baqueta e começou a tocar. Eu falei, Flávio, na hora, não foi 5 minutos, o vizinho já tocou a campainha de casa. Eu falei, Flávio, nós vamos ter que tirar a bateria daqui. Aí a pastora Renata, o pastor Flávio, deixou nos fundos da casa dele, na garagem da casa deles. E às vezes a gente ia passear lá, o Samuel tocava. Da casa da pastora, lá na garagem, a gente escutava o Samuel fazendo ritmo na bateria. Nossa. E coisa assim, de arrepiar quando ele fazia o ritmo. Eu falei, meu Deus do céu, mas o menino tem 3 anos de idade, ele nunca fez uma aula de bateria. E ele fazia ritmo na bateria. Um dom, né, que o Senhor deu pra ele. E assim, e o pai profetizando, mas ele tinha tanta convicção que ele ia ser um baterista. E o que o Samuel sabe de bateria hoje não é dele. É um dom que o Senhor liberou sobre a vida dele para abençoar vidas. Ele já teve convite para ele tocar no mundo e ele não aceitou. Ele toca para o Senhor. O dom que ele tem é do Senhor. É para abençoar vidas. Não é nada do Samuel, não é nada da Alessandra, não é glória da Alessandra, não é glória do Flávio. O dom do Samuel é para abençoar vidas. E eu creio que através da vida dele haverá cura, haverá libertação, Amém. haverá transformação, haverá pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Pessoas firmadas na presença do Senhor por conta da unção que há sobre a vida deles. Nada para nós, nenhuma glória para nós. Mas tudo isso que aconteceu na minha vida, meu filho saber tocar bateria do nada, porque ele nunca fez uma aula de bateria, é porque o Senhor colocou as mãos. O Senhor o capacitou, o Senhor liberou esse dom para ele. E eu sempre cobro dele, coitado do Samuel, ele tem um peso nas costas. Falo, Samuel, esse dom que o Senhor te deu, um dia você vai prestar conta ao Senhor para ele. Você vai devolver isso para o Senhor, porque o Senhor emprestou para você abençoar a vida, simplesmente para isso. E eu creio que muitas vidas serão transformadas através da vida dele. E foi assim. Eu até, se puderem assistir lá no YouTube, tem ele tocando com 2 aninhos, um bongô. Nossa. Ele faz ritmo no bongô. Esse vídeo tá no YouTube? Tá no YouTube. É canal de vocês, não? Ah, se eu não me engano é do Flávio. Ah, é? É, se eu não me engano. E ele com 2 aninhos tocando bongô. É para provar que o Senhor fazia mesmo, que faz, né? Nós nunca colocamos, não tivemos condições de colocar ele numa aula, não que não deva, tem que fazer sim. Mas o que ele sabe até hoje foi o que o Senhor liberou sobre a vida dele. Que bênção. E eu sou uma mãe orgulhosa, lógico, né? Lógico. E é muito importante, né, você falar isso também pra ele, né, Samuel, toma cuidado com o dom que o Senhor te deu. Ah, né? ele morre de medo. É que a minha mãe, nossa, falava isso pra mim também, eu lembro Não é? da minha mãe falando. E às vezes minha mãe tinha um pressentimento assim comigo, dela falava, ó, Flávia, toma cuidado, vem que eu vou orar por você, que não sei o que. Você tem isso também? Eu não? tenho. Tipo, às vezes eu mostro algumas coisas às vezes assim. eu consigo olhar o Samuel pelo olhar dele. É, quando ele isso cai que minha isso mãe aqui, fala. ó. Aí eu falo, Samuel, tá acontecendo alguma coisa. E eu sou aquelas mães que é assim, Já sabe, eu né? quero tirar dele. Observador ao extremo. Já quero tirar dele. Mas quando eu não consigo tirar dele, eu dobro os joelhos. Ali eu oro, falo, Senhor, Aí o cuida Senhor dele. mostra. Por diversas vezes já tive momentos de falar, Senhor, cuida dele, porque quase tá indo, sabe? E quanto mais, não que as pessoas não sejam igual a nós, né? Mas quanto mais você tem uma responsabilidade em Deus, mais a perseguição, mais as lutas vêm, né? Quanto mais, igual eu falo, que quanto mais opressão, próximo de né? Deus, mais a opressão vem. E eu cubro ele de oração. Acredito também que o Vinícius também vá para o mesmo caminho, a Flávia vai para o mesmo caminho, cada um tem seu dom específico, mas tratando de Samuel, foi o Senhor que liberou sobre ele. Que benção. Né? E essa diferença de idade? Como você falou, né? Um adolescente, um pré-adolescente e uma bebê.
como que você lida com eles em relação às férias? Lógico, você já passou 15 férias com o Samuel, né? 11 férias com o Vinícius, e agora, não sei se a Flávia estuda, vai para a creche ou não, então 2 férias você passou com ela. Como a gente lida com essas... como que a gente introduz Cristo? Lógico que para você bem mais fácil, porque eles já estão encaminhados, eles já são frequentadores, eles já estão na presença, mas como lidar? Numa viagem que tem outras pessoas, numa festa que tem outras pessoas que não são cristãs, como lidar com essa situação? Na verdade, assim, eu trabalho muito, né? Sempre trabalhei muito. E meus filhos, eles estiveram desde bebezinho na creche, foram criados na creche. Mas eu sempre conciliei as minhas férias com as férias deles. Então, agora em dezembro, em janeiro, comecinho de janeiro, eu tirei férias e passei um mês com eles. E assim a gente viajou, mas eu não tenho como falar que eu saio com um grupo que não é cristão, porque eu não tenho esse tipo de relacionamento. Não que eu não queira, que não me envolvo, não é questão disso. Eu não tenho mesmo essa prática de sair. O seu círculo de amizade não tenho. De sair, não. Eu tenho amizades que não são cristãos, eu tenho meus familiares que não são cristãos, mas de sair, vou para uma viagem. Agora a gente ficou 4 dias no sítio, fui eu e minha cunhada, minha sobrinha, então todos evangélicos, a Kátia, a Júlia, nós ficamos 4 dias juntos, mas é só eles. A gente não tem muito relacionamento com pessoas que não cristãos, né? Mas eles não gostam, por exemplo, quando tem um Natal na casa da minha mãe, que o pessoal não são cristãos, eles não gostam de estar. E eu respeito, né? No outro dia, que é um almoço mais suave, eles vão. Mas no Natal eles não gostam de estar. Então já há uma diferença deles mesmo, mas eu não prego isso para eles, porque precisa se envolver, né? Ser crente dentro da igreja é fácil, eles precisam se envolver. Mas eles não gostam do ambiente onde há bebida, onde as pessoas fumam, né? Onde as pessoas se alteram, eles mesmos já não gostam, né? Então não tem muito relacionamento assim. As férias em casa é bem tranquila, a gente quase não sabe, porque o Flávio também não consegue tirar férias, né? A gente se programa 5 dias, às vezes no meio do ano, no final do ano, a gente sai junto, a gente prioriza sair junto, estar junto, né? Mas não... Então, basicamente, eles vivem férias na igreja. Vamos calcular assim, igual teve agora a EBF. Isso. Eles participam efetivamente, desde quando existe, sempre participaram. E já está esperando a campa dentro, já está falando a campa dentro. E agora o Samuel, acampamento de jovens. Nossa, né? no começo do ano ele já quer fazer inscrição. O Samuel não saiu ainda, ele já quer fazer inscrição. Né? Então, eles são bem envolvidos, assim como eu fui. Eu acho que é o legado que eu deixo, né? Eles vão se espelhando. O exemplo, né? Também. E assim, o Samuel tem amigos também que não são da igreja, então ele não faz separação, não, mas ele não anda junto, né? A gente comentou no episódio anterior a respeito das amizades, né, dos não cristãos e dos cristãos. A gente já nota a diferença do falar, do respeito, né, das nossas crianças. Mas e a gente falou também muito firme sobre eles serem luz, né, aonde quer que eles estejam, eles transmitir esse Cristo para fora, né? E como eu te falei no começo, seu filho transmite. Amém. Através da bateria. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que através da escola também, né? O convívio na escola, com certeza ele deve falar, assim como o Vinícius e a Flávia também, né? E como que é a instrução para ele fazer isso fora da igreja? Como você falou, não dá para ser só cristão dentro da igreja. Não, e é uma luta com o Samuel nessa questão, porque o Samuel é uma pessoa extremamente tímida. Eu brinquei com vocês no começo, não é brincadeira, não. Eu já tive pensamentos, nossa, Samuel deve ser autista, não é possível. E já passei, ele é psicólogo assim, não, é o jeito dele. Mas na escola sempre me deu problema com preguiça. Sempre, desde a pré, até agora, vocês não sabem, esse ano agora que passou, ele foi reprovado na escola. Ele está estudando no instituto, o instituto, eles têm uma maneira de trabalhar que é através de trabalhos, grupos escolares.
E o Samuel, ele tem vergonha de procurar um grupo para ele trabalhar. Então, por conta da timidez dele, paralisante, até orem com relação a isso por ele. Porque é uma timidez paralisante, aonde levou ele a ser reprovado. Entendeu? Mas assim, eu falei para ele que é inadmissível um cristão ser reprovado na escola. Não é? É inadmissível. E a cobrança é muito... Eu cobro ele, só que, infelizmente, aconteceu. Né? A gente tem acompanhado. Sim. Mas ele tem uma dificuldade de se relacionar. É uma dificuldade, nem tudo é perfeito, né? Isso. Ele é um excelente baterista, mas ele um excelente cristão, porque ele não me dá mau testemunho nenhum. Ele não sai com os amigos, ele não tem manias assim, eu vou sair, não vou nem falar para onde eu vou, sabe? Porque na adolescência a gente acha que é o dono do mundo e só fecha a porta de casa e sai. Ele não tem, ele é respeitoso na escola, mas ele tem um sério problema com a timidez e a marvada preguiça que deixa ele assim. Mas eu vejo, eu convivo faz uns 2 anos que a gente está na igreja, nós membramos juntos na igreja, que fique bem claro, tá? Nossas duas famílias se membrou junto na CVC, né? No mesmo dia. No mesmo dia. É verdade. E eu vejo desde quando a gente começou a frequentar uma evolução nessa questão de timidez do Samuel. Porque quando a gente foi para a igreja, ele não falava, ele não se expressava. Você olhava lá, parecia um caramujo, né? Um caramujinho lá, paradinho assim. Eu falava, mas e aquele menino? Né? Mas com o tempo, faz 2 anos que a gente está lá, ele já me cumprimenta, a gente já troca algumas palavras, né? E inclusive ele até usa minha roupa, né? Presta atenção, viu, Samuel? Presta atenção. Ele copia minha roupa, né? Mas eu vejo que tem uma evolução. Mas é que você falou, né? Você procurou para saber se era e não tinha nenhuma outra condição, só que é o jeito dele. E assim, ele vai eu estou falando até como profissional da educação, ele vai se abrir para quem ele achar necessário. Senão, ele vai ficar na dele para o resto da vida. Então, não é problema. Tá? Eu tô falando isso porque eu também, de vez em quando, eu sou assim. Eu sou muito fechado. Gente, eu tenho que contar essa pra vocês. E assim... Essa eu tenho que contar pra vocês. O ano passado, o Flávio falou pra ele: Samuel, eu vou pedir uma marmitex pra você, que você vai ficar até mais tarde na educação física, né? Sim. E vou mandar entregar na recepção da escola. Tá bom. E o bichinho com fome, né? Chega meio de meia, 1h, tá verde de fome. E o Flávio mandou entregar na recepção pra ele. Sim. Você acredita que passou-se horas e horas, o segurança, o porteiro, falou assim: mas caramba, tem uma marmitex aqui, de quem será que é? Aí alguém falou: é do Samuel. Ele não teve coragem, né? Porque a pessoa muito tímida não teve coragem de sair de onde ele estava e ir lá na recepção perguntar se alguém te entregue uma marmitex pra ele. E ele ficou com fome. Meu Deus. É o cúmulo da timidez. É o nível de timidez que Samuel tem. É um travamento que ele tem. E pra gente ser cristão não tem como ser tímido, né? Você tem 14 anos? Não, 15. E eu luto com ele, trabalho muito, converso muito com ele, que tem coisas que a gente vai ter que... Não puxou nada por mim, viu? Porque eu não tenho problema com isso. Fico com alguns temores, mas... Não vou passar fome por conta de não falar, né? Mas ele passou fome por não falar. Gente, é o nível de timidez que ele tem. Às vezes Samuel tá lá na dele, tá quietinho, não é porque ele não tem, que ele não gosta de você. O Flávio é muito tímido, né? Ele herdou muito do pai dele. O Flávio é muito tímido. Hoje que ele trabalha bem com a timidez dele, mas ele é muito tímido. E o Vinícius puxou a mim. O Vinícius não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. Fala bastante? Fala demais. Até tem que segurar a língua dele. Tem que é aquele que escuta e solta, sabe? Não tem aquele bloqueio na mente. Aquele novinho, né? Aí eu falo pro Flávio: vamos falar em silêncio, porque o Vinícius escutou, já era. É diferente, né? De um do outro. Os dois assim, extremamente diferentes. Mas isso ajuda, né? Ajuda. O Vinícius acaba ajudando
Ah, ele fica irritado com o Samuel, do Samuel não ir, sabe? Não fluir. Mas eu acho que na minha concepção, eu acho que o Vinícius ajuda um pouco o Samuel em relação a isso, né? Porque daí vê o Samuel, o Vinícius se desenvolvendo, conversando, e daí ele acaba destravando um pouquinho. Pode ser por causa da idade também. Ele vai ficando mais velho, ele vai se soltando eu creio, viu? Também. E a Flavinha, mais quem? Ai, a Flavinha é enérgica, né? Não, a Flavinha, ela é brava. Ela é muito brava. Mas ela tem um pouquinho dos dois, sabia? Né? Porque ela no comecinho, ela não era muito assim de olhar, fazia umas caras feias, igual você falou. Mas agora, eu olho assim pra ela, ela já dá um sorrisão e fala, ela tem um pouquinho do Vinícius e um pouquinho do Samuel. Mas a Flavinha, ela condena eu e minha mãe. Porque a minha mãe tem um olhar... O Elton conhece, né, pastor? Elton conhece a minha mãe. Ela tem uma cara de brava, mas é uma pessoa mais mansa que eu já vi na Terra. A nossa afeição, né? Eu falo que eu tinha que ser igual o Coringa, fazer um sorriso de Coringa, que aí ninguém ia imaginar que eu penso que eu sou brava. Duvido, Ana. Quando você entrou na igreja, não falou assim, aquela moça é brava. Você não pensou assim? Pensei. No começo eu pensei. Aquela moça é brava. Todo mundo pensa isso de mim. Pensa isso da minha mãe, pensa isso da Flavinha. Até a Vivi brinca e fala assim, ela olha dentro da minha alma, a Flavinha, né? Ela olha dentro da minha alma, mas é afeição. Mas ela também não é o relacionar dela é do jeitinho dela, igual você falou, tem um pouquinho de cada. Ela só vai com alguém quando ela se sente segura, né? E não tem problema com ela na escola, ela fica, porque desde novinha vai, né? Mas na igreja, por exemplo, não é com qualquer um que ela vai. Ela trava. Minha neném é assim também, não vai com qualquer um. Não vai mesmo. Outro dia eu fui pegar a mãozinha dela para levar na Kids, ela não foi comigo. Tem dia que ela... o Matheus é muito, muito próximo nosso e nosso vizinho. E tem dia que ela não vai com ele, mas de jeito nenhum. Não gosto de você, não quero você, eu só gosto do meu pai. Quando depois passa 20 minutos, tio Matheus. Não é? Desse jeito, mas é no tempinho deles, né? E é assim... O Samuel, ele vai destravar. Eu creio. Ele vai destravar, ele vai... O maior motivo de oração pela vida dele é esse destravamento, né? Porque sofre, né? Pensa, você não conseguir se relacionar, você não conseguir... A gente até brinca, não pedir 10 pães na fila do pão. Você precisa romper. Mas isso são fases, né? E é bom, eu costumo falar até para os pais que eu vou fazer atendimento, que eu gosto muito de escutar várias histórias de pais, porque o que os pais erram, eu levo para minha vida para mim não errar com as minhas crianças. Então, eu tenho várias histórias, vários pais que falam, meu filho é assim, eu vou captando, eu vou juntando aqui na minha HD, porque a hora que os meus tiver a idade do Samuel, eu já vou saber lidar, porque você está expondo uma história aqui para mim, da qual eu tenho uma experiência, embora eu não tenha vivido, e isso serve para você também. Daqui a pouco você vai ter todos os seus barrigudinhos lá. Todos, né? Eu já estou profetizando já. Pelo menos uma meia dúzia, né? E daí, essas histórias vai estar lá. Será que eu vou puxar minha mãe? Minha mãe teve... Eu acho que vai. Sua mãe teve quantos? Minha mãe teve 5. Não, 5, ela perdeu uma bebê. Aí foi então, eu tive 6 gestações, aqui não vingou. Eu tive 3 abortos espontâneos, né? Mas se vingasse, imagina 6. Bacana, né? Casa cheia, legal. Eu sempre quis ser mãe de 4. Queria ter 4 filhos. O Flávio fala, pelo amor de Deus, não, 2 tá bom, mas veio a terceira. Mas você sabe que a Flávia, contando um pouquinho da história dela, a Flávia veio num momento na vida do Flávio que eu tenho certeza que foi a mão de Deus, sabe, assim, que deu pra ele, pra amolecer o coração dele, que tava sendo numa fase que a gente tá com o coração duro, que a gente não escuta mais a voz de Deus, que a gente que a gente passa por isso, né? Eu tenho 28 anos de convertida e às vezes a gente é petulante, né? A gente acha que é autossuficiente. E ela veio para amolecer o coração dele. E quando ela nasceu, eu fiz como que fala? O chá revelação, né? Quando ele descobriu que era uma menina, ele quase caiu de costa, porque ele sabia que Deus ia tratar ele. Né? No chá revelação, tinha um amigo dele lá, ele falou assim, tá vendo, Flavião? Tá lá, ó. Se você gastava 500 conto com o menino, agora você vai gastar 1.500. Porque a menina requer um cuidado diferente, né? A Bíblia fala que a mulher é um vaso mais frágil.
E a Flavinha veio para tratar a vida do Flávio. Ele vai brigar comigo por eu estar falando isso. Mas ela veio tratar ele. Amoleceu o coraçãozinho dele. Mas eu usei uma fala até do seu pai aqui. Do meu pai? Do seu pai. Eu não me lembro qual episódio, mas é dessa série. Eu falei que o pai dela, ele brincou por 10, 12 anos de boneca, né? Daí Deus mandou um menino pra ele. Ele foi tentando até. Ele foi tentando até. Ele queria um menino e não tinha? Sempre quis um menino. Daí foi tentando até vir um menino. E daí, você teve 2 meninos, 3 meninos, com o Bernardo ir pro Senhor. E você chutou bola, né? O tempo todo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, de todo o meu coração. Que a Flavinha nunca ouça esse podcast. Mas eu nunca quis ser mãe de menina. Eu não me via sendo mãe de menina. Nossa. E eu falava, meu Deus, quando eu engravidei dela, eu falei, meu Deus, como que eu vou arrumar o cabelo dessa menina? Porque o menino eu faço um moicano, um gel e sai de casa e vamos que vamos. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas aprende, como que vai ser? E, gente, é a coisa mais linda do mundo. Que legal. Coisa mais... Deus é tão perfeito que ele faz a separação entre a mulher e o homem de uma certa maneira, assim, muito, muito visível, sabe? A mulher, ela é sacudida. Desculpa, Sorella. Mas a mulher, ela é sacudida. A mulher vê além. A mulher, ela não tem medo de nada. A mulher, você tem que segurar ela. O homem, você tem que empurrar ele, né? A mulher, você tem que segurar ela. Não, peraí, calma aí, né? Assim não, né? Eu nunca pensei em pôr grade no meu apartamento. Eu moro no 4º andar. Sim. Com o Vinícius e o Samuel. E agora eu e o Flávio, que nós mais falamos, é que tem que pôr grade no apartamento por conta da Flávia. Por conta dela, né? Ela não tem medo de nada. Nada. Gente, é totalmente diferente. É como se eu tivesse tido a primeira gravidez. O primeiro filho, quando a Flávia nasceu. Como se eu tivesse tido o primeiro. Toda a energia voltada para ela. Todo. Eu vivo isso. Eu tenho meus 2, que são gêmeos, só que eu vivo exatamente isso que você falou. O meu Moisés a gente tem que empurrar de vez em quando. Não é verdade? Agora a Esther, meu Deus do céu, ela não tem parada. Ela não tem parada, ela vai dormir 11 horas da noite, ela fica no berço pulando e ela fica querendo conversar e ela quer, eu vou, filha, vamos orar? Vamos, mas é eu que vou orar, pai. Daí ela fica contando a história, e orando e contando história. E você morrendo de sono. 10, 15 minutos, filha, acabou? Não, ainda não falei amém. Vai ser da intercessão. E vai indo, fala, não é possível. E quando tá no sofá e fica pulando e não tem parada. Não tem. Mas isso é bacana, né? A gente comprou uma cachorrinha pra ela, ela puxa o pelo da Nina assim, levanta a Nina e segura no alto. Imagina como meus filhos iam fazer um negócio desse. Eles vão morrer de medo de pôr a mão na cachorrinha. Ela pega a cachorrinha, levanta, segura e olha pra gente assim, eu estou fazendo isso. Nossa. Mulher é totalmente diferente. Gente, eu sou privilegiada de conhecer as duas fases, né? O homem e mulher. E assim, eu nunca imaginei. E é por isso que você foi uma das escolhidas para estar aqui. Porque nós pensamos previamente na escolha, e quando a gente pensou na escolha, a gente pensou em diferenças de idade, diferença de sexo, para a gente poder ter um debate amplo, né? Para todo mundo poder entender qual que é a diferença de idade e como lidar com as situações, né? De só homens, meninos e meninas, né? Igual o nosso segundo convidado, que foi o Felipe, ele tem uma menina de 14, né? E um menino de 4, se eu não me engano. Então a diferença e ele expôs aqui que a diferença para ele foi difícil, né? E você falando, nossa, e tem a personalidade bacana também, né? Sim. De cada um totalmente diferente, né? Eu vejo porque lá em casa é assim. Eu mesmo nunca gostei de estudar, sempre trabalho na escola, preguiçosa, não gostava de estudar. Hoje eu gosto mais, mas as minhas outras irmãs, nossa, são super estudiosas, totalmente diferente de mim. Não, aquelas lá vão ganhar prêmio, não vão estudar na Harvard, são inteligentes, aquelas duas lá. Eu era tímida também. Era muito tímida? Muito tímida. Sim. O Samuel é assim. Mas ele também não é só timidez, não. É preguiça também. É uma luta contra a preguiça também, que não vamos colocar a culpa só na timidez, não. Porque é muito fácil a timidez. Né? Ele sempre me deu trabalho na escola. Sempre. Um dia, até a pastora Renata brinca.
a professora mandou um bilhete, ele tinha, acho que 5 anos. O Samuel, não, ele já estava no segundo ano, estava com 6 anos. O Samuel está imitando o leão dentro da sala de aula. Para aquilo ele não tinha timidez, para aquilo ele não tinha. Ai, gente, quando eu olhei aquele bilhete, eu tinha vontade de fazer ele engolir aquele bilhete. Eu falei, meu Deus do céu. Porque para as outras coisas ele era tímido, né? Mas para imitar um leão, imitar uma lutinha dentro da sala de aula, ele não tinha timidez. Eu entendo Samuel, viu? Eu era assim. Nem sempre é timidez. E tá aqui a pastora Ana Flávia, que é prova viva de que a timidez, ela acaba. Um dia ela acaba. Um dia ela acaba. Então, ela ministra, né? Amém. Mas que eu recebo isso na vergonha. vida do Samuel, que um dia ele rompa nessa área. Sim. Conforme vai envelhecendo, a pessoa vai se soltando, né? A juventude vai se soltando, assim, vai dando tudo certo. Que Mas bacana, eu era bem viu? tímida também. Que conversa boa, a gente nem vê a hora passar, né? Não. Isso é bem bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, para a gente já ir para a reta final, sobre, não digo pretensão futura, mas você olhando lá na frente, você já é uma senhora de idade, né? E seus filhos ministros de uma congregação, de uma igreja grande, todos os 3, e você tendo essa perspectiva deles futuramente. Conta pra gente, por que eu estou perguntando isso? Porque eu tive uma fala aqui sobre o cuidado dos nossos filhos, que eles que vão cuidar de nós. E como você iniciou a conversa e em todo o decorrer da conversa você sempre frisou e frisa, e a gente vê isso na sua vida, que a sua família é firmada nos caminhos do Senhor. A sua família, através da sua vida e do seu marido, estão encaminhados. Então, olha lá na frente, olha lá os seus 3 filhos. E certamente eu vou ser um dos seguidores do Samuel, Amém. Do Vinícius e da Flavinha, e meus filhos também. Só que eu quero que você fale sobre isso lá na frente. Pra mãe, né? Eu sou uma mãe sonhadora, né? Eu não gosto de projetar o filho, sabe? Meu filho vai ser o excelente baterista. Não. Eu quero que eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que eles não precisem usar dos esforços deles para eles ganharem vidas para Jesus, mas que eles tenham um exemplo da vida deles que vão arrastar multidões. Esse é o sonho meu para a vida deles, né? E eu intercedo por eles, e eu creio que não tem outro caminho para eles. Voltando um pouquinho do Samuel, o Samuel com 9 anos de idade falou para mim, mãe, eu quero me batizar. Eu falei assim, menino, mas 9 anos de idade. Até o pastor Júnior falou assim, mas como que ele vai batizar, Alessandro? Pelo amor de Deus, ele tem 9 anos de idade. Eu falei, pastor, então não tem como segurar ele. Ele chegou em mim e falou, mãe, eu quero me batizar. Eu falei, por que você quer batizar, mãe? A Bíblia não fala que é só crer. Nossa. Eu falei assim, mas Samuel, mãe, não tem outro caminho para mim. Samuel, você não fez nenhum discipulado, você não fez nenhum... Mãe, o meu discipulado foi na Kids. Olha. Então eu não tinha por onde fugir. Então eu creio que a palavra de Deus, como eu falei no início, a palavra de Deus, ela é libertadora. Sim. Você entendeu? A palavra de Deus, ela nos deixa firmada em Deus, né? A gente reconhece quem é Deus nos nossos caminhos. Então eu vejo os meus 3 filhos, tá? Profeticamente eu vejo eles instruídos na palavra de Deus, instruindo pessoas, habilitando pessoas para ter esse encontro com o Senhor, ser liberto pela palavra de Deus e alcançar o céu. Eu não sei qual será o futuro deles, eu só creio nas promessas que eles têm para a vida deles, né, que alcançarão multidões, mas a única coisa que eu quero é que eles cheguem no céu e o Senhor tenha prazer na vida deles. O único sonho de mãe é que o Senhor olhe para a vida deles e fale assim, eu tenho prazer na vida do Samuel, eu tenho prazer na vida da Flávia, eu tenho prazer na vida do Vinícius, e eles arrastaram multidões para o céu, levaram multidões com eles para o céu. É o único anseio que eu tenho na minha vida. E eu sei que através da vida deles, muitas pessoas se renderão a Cristo. Amém. E eu falo sobre a minha vida e a vida do Flávio. Eu quero estar junto com eles. Eu não quero parar, né? Enquanto há fôlego em mim, enquanto há vida em mim. Mas eu tô velha. Eu sei que há algumas limitações fisicamente, né? Quando a gente ficar velho.
mas eu quero estar junto com eles. Eu quero estar pregando a palavra, eu quero estar vivendo o evangelho, eu quero estar envolvido na obra de Deus. Eu não quero parar, a não ser que o Senhor me pare. Né? Então, eu gostaria que você deixasse, olhando para a câmera agora, um recado para todos os pais, mães e todos que estão nos assistindo em relação a filhos, férias e Jesus. Deixa um recado assim, mas abra o seu coração, como foi essa conversa boa, produtiva, agradável, e que eu tenho certeza que trouxe um entendimento a mais para todos que vão assistir e que edificou ainda mais a vida daqueles que estão necessitando. Amém. Eu quero deixar aos pais, né, aos amigos, aqueles que ainda vão assistir, que edifiquem seus filhos na palavra de Deus, instrua seus filhos na palavra de Deus, firmem eles na palavra de Deus. Talvez os seus filhos um bebezinho ainda, mas pregue a palavra do Senhor todos os dias na vida dos seus filhos, porque eles terão um encontro com Cristo. E a gente só tem um encontro com Cristo quando a gente é firmado na palavra do Senhor. Quando a gente tem a palavra do Senhor, quando a gente tem o Senhor como o nosso alvo, como o nosso objetivo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, sua família será edificada. Seus filhos verão que você ama a Deus e vão fluir diante daquilo que você prega para eles, diante daquilo que você vive com eles. Ame a Deus e ame os seus filhos. Tenha um bom relacionamento com seus filhos. Pregue Jesus para os seus filhos. Não é porque ele nasceu num berço cristão que ele é cristão, não. Ele precisa ter um encontro real com o Espírito Santo do Senhor. Amém. Obrigada, Lê, pela sua história que você contou aqui pra gente. Muito obrigada. Eu lembrei agora de quando eu perdi a timidez. Foi quando eu conheci o Nicolas. E daí eu tive que perder a timidez. E daí eu vi que ele conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo. E ali eu fui perdendo a timidez. Então eu creio que vai ser assim também na vida de Samuel. Ele vai perdendo. E foi muito bom essa conversa, viu? Amém. Agradeço você e agradeço cada um que vai assistir esse podcast, que está assistindo. Não esquece de curtir, de compartilhar e colocar que assistiu até o final, gente. Coloca aí, hashtag assistir até o final. Muito obrigada. Só isso. E se prepare que você pode ser o próximo.